tenho uma dúvida sobre materialização, já que o reiki é a energia da materialização, né? Tu falou ontem. E é uma confusão que eu faço, assim, desde sempre, que é o seguinte: materializar significa que eu preciso querer alguma coisa. Aí já entra em conflito com os meus castelos ilusórios, que a minha vida não é exatamente assim, a realidade, e aí eu fico frustrada. Então, como que eu diferencio, assim, tipo, eu querer alguma coisa sem me frustrar, porque a minha vida não é assim ainda, sabe? Tipo, ou eu não criar um castelo ilusório no futuro, sabe? Tipo, eu quero muito, sei lá, um emprego tal, assim, sabe? E aí... E se, sei lá, daqui a um ano eu ainda não conseguir, daí eu começo a me frustrar. Então, o melhor é você não problematizar. Pega lá e materializa. Aí vive e vê se é bom. Se não for bom, descarta. Essa é a melhor forma. Você nunca vai fechar essa sua conta. Impossível. Então, não tem um caminho. Simplesmente a gente tem que experienciar. Então, eu tô sentindo que eu quero viajar. Pega e viaja. Aí, se tiver uma resposta ali pra você, você fala, putz, senti por causa disso, foi incrível. Se você chegar lá e quebrar a cara, quebrei a cara. É que a gente não tem que ter medo da experiência. A gente fica dando muito poder pro medo. E não tem nada demais em experienciar. Ontem a gente estava falando entre criar a ilusão e a vida tem o sofrimento. Só que o sofrimento, eu estava dizendo para vocês, ensinando que não é ruim. Que é algo que é só uma sinalização. Quando a gente perde o medo de sofrer, porque a gente não encara mais o sofrimento dessa forma, e a gente entende que são experiências, e todas as experiências nos levam para a evolução, inclusive os nossos erros, a gente vai lá e se joga na vida para experienciar. Então, se eu quero a calça vermelha, eu compro a calça vermelha. Não problematizo isso. O problema está no julgamento e nos condicionamentos que a gente cria, né? Acho que, tipo, no meu caso, assim, eu tenho medo de querer a calça vermelha. Tipo, eu me sinto culpada. Então, exatamente. De querer a calça. Não, tu não deve querer porque a tua vida é perfeita já do jeito que é. Não, então, mas isso é problematizar. Você quer a calça, compra a calça, vive a calça. E aí depois você vai entender se a calça é boa, se é ruim. Se você não experienciar, você não vai saber. Sai desse lugar do medo. A gente não tem que ter medo de experienciar, a gente tem que ter medo. Do quê? O que a gente tem que ter medo? Quando a gente está correndo risco de vida real. É isso que serve o medo, né? Mas aí, o último curso, eu já dei isso, então não quero repetir. Que foi o do DNA, onde eu ensinei muito a quebra dos condicionamentos e o funcionamento de todo esse nosso sistema de recompensa, esse nosso cérebro reptiliano, enfim. Eu posso compartilhar nesse grupo os áudios que eu vou mandar para o outro grupo e aí vocês vão entender um pouco melhor. Mas o ponto é, não problematiza. Não tem... Bom, e se eu fizer uma escolha errada? Só fez uma escolha errada e vai aprender com isso, só isso. Vocês olham comprar a calça como se fosse uma questão de vida e morte. Se eu comprar essa calça, não sei o que, você começa a fazer uma problematização como se isso fosse algo sério. E não é. E aí você pensa, vou mudar de emprego ou não vou? Como se isso fosse definir a sua vida. Muda de emprego. Você já está fazendo a pergunta porque já é para mudar. Já tenha certeza. Né? Porque se tivesse bom, você não ia perguntar, vou mudar. Então muda, testa, tenta, vê como que é. Agora, não sei, é a pior coisa do mundo, que indecisão, e eu fico sofrendo. Não, a experiência é sempre melhor do que o medo. Então, vai para a experiência. Tô sentindo medo? Vai para a experiência, porque vai ser melhor do que ficar no medo. Isso é fato. Que foi o do DNA, onde eu ensinei muito a quebra dos condicionamentos e o funcionamento de todo esse nosso sistema de recompensa, esse nosso cérebro reptiliano, enfim. Mas o ponto é, não problematiza. Não tem...
bom, e se eu fizer uma escolha errada? Só fez uma escolha errada e vai aprender com isso, só isso. Vocês olham comprar a calça como se fosse uma questão de vida e morte. Se eu comprar essa calça, não sei o que, você começa a fazer uma problematização como se isso fosse algo sério. E não é. E aí você pensa, vou mudar de emprego ou não vou? Como se isso fosse definir a sua vida. Muda de emprego. Você já está fazendo a pergunta porque já é para mudar. Já tenha certeza. Né? Porque se tivesse bom, você não ia perguntar, vou mudar. Então muda, testa, tenta, vê como que é. Agora, não sei, a pior coisa do mundo, que indecisão, e eu fico sofrendo. Não, a experiência é sempre melhor do que o medo. Então, vai para a experiência. Tô sentindo medo? Vai para a experiência, porque vai ser melhor do que ficar no medo. Isso é fato.